Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao meu podcast. Eu sou a Sofia Rito e sou uma eterna apaixonada pelo mundo espiritual. Sou autora de mais de uma dezena de publicações, porque escrever e partilhar a minha magia com o universo é também uma das minhas grandes paixões. Sou terapeuta espiritual, taróloga e professora de milhares de alunos que decidiram transformar-se, espalhando a sua magia pelo mundo. Este podcast tem a importante missão de reduzir as barreiras entre o mundo terreno e o espiritual, aproximando-te cada vez mais dos teus guias espirituais. A cada episódio, partilho a minha jornada mágica de desenvolvimento espiritual. Vou falar dos temas que mais me apaixonam e terei como convidadas as pessoas que mais me inspiram. Grata por estares aqui. Vamos? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Desta vez o tema é daqueles especiais, conversar com espíritos, comunicar com o outro lado do véu. É sempre um tema que traz tanta curiosidade, tantas dúvidas. E eu tenho respondido imenso a muitas questões que me fazem, quer na minha página do Instagram, quer através do e-mail, quer nos congressos. E há sempre muitas dúvidas sobre estas comunicações. E se realmente estas comunicações são verdade? Como é que nós podemos ter certeza absoluta que são verdade? E são mágicas porque nos permitem voltar a acreditar que é possível comunicarmos com aquele ser especial que partiu e que nós amávamos tanto. E isso traz-nos, não substitui a presença física dessa pessoa, mas talvez nos dê algum conforto ao coração, que é muitas vezes necessário. E também nós percebermos que se calhar a vida é muito mais do que aquele trabalhinho de formiga, de andarmos de um lado para o outro diariamente. Nós somos seres especiais neste cosmos mágico e podemos reduzir estas barreiras. E é muito esse meu propósito nos últimos anos da minha vida, no meu trabalho, é precisamente reduzir estas barreiras entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Hoje vou estar aqui para esclarecer todas as tuas dúvidas sobre este tema. Eu já tenho alguma experiência neste esclarecimento destas dúvidas, para além de ter feito a imensa formação, experiências. Tive já milhares de experiências de contactos com espíritos e, portanto, neste momento sinto-me muito preparada para te esclarecer todas as tuas dúvidas. Como acredito que sei quais são as maiorias das dúvidas, será essa a minha linha de orientação deste episódio. Mas se eventualmente tiveres mais dúvidas para além destas, não penses duas vezes e envia-me um e-mail para geral@sofiarito.com para que eu possa criar mais episódios interessantes e que possam realmente ser um valor acrescentado na tua vida e que te possam ajudar a estar mais próximo do mundo espiritual. Então, vamos começar por onde nesta questão da comunicação com o mundo espiritual, mais precisamente com os espíritos. Eu neste episódio não vou falar da comunicação com guias espirituais, aliás, sobre os guias espirituais falei no último episódio. Neste eu estou a falar, quando eu digo comunicação com espíritos, são mesmo pessoas que partiram para o mundo espiritual e que muito provavelmente tu conhecias. Portanto, é esta a questão, é se nós podíamos realmente comunicar com aquela avó, com aquele avô que nós gostávamos tanto, com aquele amigo que partiu rapidamente e que não esperávamos. Se calhar existiram algumas coisas por dizer e este episódio é muito para isso. É para percebermos se realmente é possível, como é que nós o podemos fazer. Já sabes, vais ter que ficar até ao final para perceberes todo o processo. Mas, para começarmos, vamos ter primeiro que partir de um pressuposto muito básico, que é: existe vida depois da morte, não é? Porque se nós não acreditarmos que existe vida depois da morte, então a nossa conversa não faz qualquer sentido. E posso começar já por dar um exemplo que me aconteceu há muitos anos. Sou com alguém que não acreditava em vida depois da morte.
e que depois de ter passado a acreditar em vida depois da morte, a sua vida ganhou um alento diferente, uma nova forma de ver o mundo à volta. Às vezes, quando nós passamos até por processos difíceis, e que eu já tenho visto muitos, mas que tenho visto felizmente todos os processos difíceis a transformarem-se de uma forma positiva, e eu costumo muito dizer uma frase que é: a partir de hoje vês o céu mais azul, o céu já está mais azul, não está? E sem dúvida que quando nós temos a certeza absoluta e não acreditamos em vida depois da morte e temos alguma evidência de que ela existe, o céu também fica para nós mais azul. Então vou contar-vos uma história. Há uns bons anos, já há uns 7 ou 8 anos, tive uma cliente que fez uma consulta comigo e eu comecei, como faço habitualmente, ia começar a fazer a leitura de cartas, que é algo que eu adoro. Vocês sabem que eu sou apaixonada por cartas. E de repente eu senti a presença de um homem ao lado dela, queria muito comunicar com ela, que disse-me que era o sogro dessa senhora. E eu perguntei primeiro, normalmente quando estes espíritos chegam, eles querem tanto comunicar que nem sempre nos permitem continuar o nosso trabalho normal. Eu acabo por ter que, se calhar, parar um bocadinho o meu trabalho para estabelecer a comunicação, para ele me dizer o que ele quer, e depois ele afasta-se e eu posso prosseguir. No fundo, ele quer trazer aquela mensagem. Eu vi esse espírito e depois perguntei à senhora: olha, eu tenho aqui, eu sei que não é para isso que cá vem, vinha cá para tomar decisões, para saber algumas informações sobre o presente, o futuro, qual é que é a tendência energética para a sua vida. No entanto, eu tenho aqui a presença de um espírito de um homem, e eu perguntei-lhe se podia comunicar com esse homem, tinha uma mensagem para ela. Ela disse que sim, assinou que sim, um bocado surpreendida. Eu comecei a estabelecer a comunicação, dei-lhe algumas evidências de quem era. Ele disse-me que era o sogro, o que é que ele fazia. Pronto, ela foi confirmando que sim. Trouxe-lhe a mensagem e prossegui a consulta até ao final. E no final essa senhora diz-me assim: Sofia, eu vim cá, eu já não é a primeira vez que eu faço leitura de cartas, sempre tive curiosidade e gosto, mas isto de comunicar com espíritos foi sim a primeira vez. E eu sou cientista, eu não acredito, eu não acreditava em vida depois da morte. Como é que eu agora, com 60 e tal anos, vou encaixar, depois de 60 e tal anos de vida, vou encaixar isto na minha vida e acreditar numa forma diferente de ver a vida depois da morte? Bem, e disse: olha, eu preciso ir arejar a cabeça, e foi passear. Foi passear e voltou depois, passado um tempo, e disse-me que tinha ficado a pensar em tudo aquilo que tinha ouvido, que tinha percebido nitidamente que se tratava do sogro dela, que aquela mensagem tinha sido bastante importante para ela e que, sem dúvida, que agora iria ver a vida de uma forma mais positiva. E no fundo é isto. Então, o primeiro tema importante deste tema é de facto que existe vida depois da morte. E se existe, será que podemos comunicar com os espíritos? Também é verdade que sim. E até que ponto é que isto é importante? É importante dar-nos um sinal de esperança, permite-nos trazer mensagens que às vezes os espíritos não tiveram tempo de passar. Podem não ter tido oportunidade de passar as mensagens que queriam, de dizer aquelas últimas palavras, porque eventualmente não tiveram tempo para o fazer, ou simplesmente às vezes eram contingências da vida, podiam ter vergonha naquela situação, não queriam falar sobre aquilo, depois pensaram: olha, qualquer dia eu falo sobre esse assunto. E a verdade é que muitas vezes esta oportunidade de comunicação após a partida para um mundo espiritual é uma oportunidade de falar aquilo que não se falou. E é aqui que eu vejo a primeira grande oportunidade, que é comunicar com o outro lado do véu, comunicar com espíritos, como lhe queiram chamar. A outra oportunidade também, o outro motivo que me parece a mim muito importante de comunicar com o mundo espiritual é uma oportunidade de muitas vezes nós serenarmos um bocadinho o nosso coração. Claro que nada substitui aquela presença física,
mas pode-nos ajudar a acalmar o nosso coração, com a certeza que aquele espírito que nós tanto amamos está ali tão perto de nós. Novamente, pode-nos estar a proteger, pode-nos querer mandar uma mensagem. E aqui vocês perguntam: e que mensagens são estas? As mensagens pode ser, tal como acabei de dizer, alguma mensagem que ele não tenha conseguido dizer antes da partida, ou pode também ser alguma mensagem que ele queira dizer sobre algo que vá acontecer. Aliás, ainda hoje isso aconteceu com uma senhora a quem eu fiz uma consulta, em que o espírito da sua avó queria falar sobre algo que iria acontecer em breve e para ela estar atenta. Normalmente essas mensagens são muito curtas, muito diretas, são pequenas frases, não é uma conversa, não é um episódio de um podcast, ok? Não é como eu estar aqui a falar convosco, são mensagens mais curtas, mas são mensagens importantes, para nos avisarem de algo. E aqui eu vou contar-vos uma história incrível que se passou comigo, de uma comunicação que eu recebi do meu avô, que já partiu há muitos anos para o mundo espiritual. Então estávamos no final do ano 2019, tinha sido um ano bastante desafiante para mim, e eu estava com uma expectativa muito positiva em relação ao ano 2020. E estava com essa expectativa porque eu sou uma pessoa otimista e gosto de acreditar que amanhã vai estar sol, não é? Eu tenho a minha lua em Sagitário, portanto eu gosto muito de acreditar e eu preciso disto, preciso da minha fé, de acreditar que amanhã, e acredito que a nossa fé move montanhas e que nós, com um pensamento otimista e positivo, com um espírito positivo, podemos fazer com que o nosso dia da manhã seja muito melhor, e assim como se estivermos, pelo contrário, um pensamento mais pessimista, mais negativo, se calhar vamos atrair aquilo que está na mesma frequência. Como eu gosto de frequência elevada, normalmente o meu pensamento é mais otimista, mais leve, mais bem disposto, e quero acreditar que sim, que no ano seguinte vai ser um excelente ano. Embora tenha muitas percepções, até pelo meu próprio trabalho, já me levou a ter uma evolução espiritual que me permite receber muitas mensagens, e às vezes eu recebo mensagens positivas e outras menos positivas. Mas não afastando do tema, que as conversas para mim são como as cerejas, e eu gosto imenso de falar e de conversar e de contar histórias. Nesse final desse ano 2019, mesmo no final do ano, em dezembro, tive um sonho com o meu falecido avô, em que ele aparecia-me no cimo de um rochedo, como se estivesse assim, numa parte muito alta, e à volta era como se existisse um vale enorme, uma zona muito baixa. E então ele apareceu-me num sonho, que no sonho normal muitas pessoas recebem mensagens sobre espíritos nos sonhos, porque é uma oportunidade em que estamos distraídos, não é? As nossas ondas cerebrais possibilitam essa comunicação, a nossa vibração possibilita essa comunicação, o nosso perispírito está ligeiramente afastado do corpo físico e permite essa comunicação. E então ele estava lá no cimo do rochedo e disse-me assim: no ano que tu estás com uma excelente expectativa em relação ao ano 2020, mas no ano 2020 vai acontecer uma grande tragédia na Terra. E eu: uma grande tragédia? Ele disse: sim, vão morrer muitas pessoas. E mostrava-me imensas pessoas assim, a caírem para o lado, assim, uma coisa assim de filme, assustadora. Parecia um tornado que varria, assim, uma coisa assim terrível. E eu explicava: mas como? Como é que isso vai acontecer? E ele mostrou-me um vento muito forte que varria, vinha tudo pelo ar, uma energia assim que varria imenso, e que as pessoas morriam, infelizmente. E depois eu perguntei-lhe quando... antes disso ele disse-me: olha, eu já pedi por vocês, mas eles disseram-me que vocês estavam por vossa conta, que eu não podia fazer nada, que eu não tinha autorização para fazer nada. Percebi logo que existia uma hierarquia divina, não é? Se eu tinha dúvidas, tive ali uma prova de que realmente ele tinha feito o pedido por nós, estava preocupado, mas que nós estávamos por nossa conta. E depois eu perguntei-lhe quando, e ele mostrou-me um dia de primavera em que estava sol, mas estava frio, e eu imaginei que isso fosse no mês de maio. Agora vou-vos mostrar como eu detropei esta mensagem toda. Então,
para vocês perceberem que não é só convosco que acontece. Então, ele disse, vai haver uma grande tragédia na Terra. Eu imaginei que fosse a terra dele, em Mação. Depois a seguir ele disse-me que vinha pelo ar. O que é que eu imaginei? Assim como se fosse um tornado, tempo quente, incêndios, sem dúvida. Imaginei logo que pudesse ser um incêndio, que aquela zona de Mação é muito fustigada por incêndios, a vir aquela energia, todo aquele vento todo. Eu imaginei que aquilo se pudessem formar tornados, que eles se tornassem descontrolados e que provavelmente realmente poderia morrer muitas pessoas, um bocadinho como aquela tragédia terrível, como já várias tragédias, a tragédia de Pedrógão e outras aqui em Portugal que infelizmente já aconteceram, e eu fiquei um bocadinho assustada com aquela informação, mas foi isso que eu imaginei. E também quando ele me mostrou que o tempo estava frio, mas dias de sol, eu imaginei que fosse o mês de maio. E na realidade, se vocês se recordarem, nós entramos no primeiro confinamento em março, estava sol e estava frio. E não era normal para aquela época. E foi exatamente aquilo que aconteceu. Então eu detropei, não percebi a mensagem, partilhei essa mensagem com algumas pessoas próximas, com familiares próximos, e depois eu também, normalmente eu pergunto sempre às minhas cartas sobre se é uma mensagem realmente ou se é algum medo interior, porque para mim nem todos os sonhos são mensagens. Muitas vezes os sonhos podem manifestar medos inconscientes meus, podem manifestar até medos conscientes, e portanto eu gosto de perguntar se realmente aquele sonho era para ser levado a sério como uma mensagem ou não. E a resposta que eu tive foi que sim, que era para ser levado a sério como uma mensagem. Então a vida foi fluindo, eu avisei e disse às pessoas mais próximas, todos nós interpretámos aquilo como um incêndio, que é uma situação ali normal. Nós temos tendência a imaginarmos aquilo que é a nossa realidade, não é? De alguma forma nós enquadramos a informação na realidade que nós conhecemos e não imaginamos o que é que vai acontecer, tal como lembro-me perfeitamente nessa altura de atender muitas pessoas e de eu ver todas as pessoas irem para casa em março-abril. Isto parecia tudo muito estranho. Eu fazia leituras de cartas e dizia assim, vai de férias em março? E as pessoas, não vai de férias? Eu lembro-me de estar assim já quase num modo de desespero e pensar o que é que está a acontecer. Porque é que as pessoas me dizem que não vão de férias? Eu vejo-as todas em casa em março e abril. Eu só via as pessoas em casa nessa altura. O que me preocupava imenso, eu não estava a perceber. Também tive outra mensagem engraçada, aí não foi de espíritos, foi que eu na altura fazia previsões no Sapa Astral regularmente, semanalmente, fazia também as previsões anuais e na altura a Heloísa pedia-me uma carta, como fazia sempre, a Heloísa Miranda pedia-me sempre uma carta para o ano, e a carta que me deu para o ano foi a carta da Torre do Tarot. E eu não me passei essa carta, mais uma vez, já perceberam que eu tenho esta forma de estar na vida. Eu não podia dizer que, olha, no ano 2020 vai acontecer uma situação trágica, inesperada, em que aquilo que posso, por mais seguro que esteja, pode cair, não é? Pode ruir, porque parece que o mundo vai ruir novamente e vai voltar a crescer, vai voltar a ser reconstruído. E de facto foi algo semelhante a isso que aconteceu. E eu não disse que carta é que tinha saído. O que eu disse foi que a mensagem para o ano 2020 é que será um ano de aprendizagem. É uma forma engraçada de chamar à torre, não é? Mas de facto não deixa de ser. É um ano de aprendizagem em que temos que nos reinventar, em que alguma coisa pode ter que ser reconstruída, não é? Porque aquilo que nós acreditamos que às vezes está tão seguro pode afinal não estar seguro e pode haver necessidade de deitar abaixo para que algo novo possa tomar lugar, para que uma nova consciência possa vir ao de cima. E foi isso de facto que aconteceu. E quem aproveitou, quem não aproveitou, pronto, paciência, mas de facto isto teve tudo um grande ensinamento por detrás, não é? Uns mais penosos do que outros, mas teve aqui um ensinamento. Claro que com aquela mensagem do meu avô, eu a partir daí, quando surgiu a situação da pandemia em março, eu percebi imediatamente o que é que era aquela mensagem que ele me tinha enviado. E a partir desse momento eu entendi o seguinte, eu entendi que
aquela frase que ele disse: vocês estão por vossa conta, eu não posso fazer nada por vocês. Por mim, pela família, por ele, por esta mensagem tão importante que ele me deu, eu só poderia fazer isso e, naturalmente, fui super rigorosa com todo o processo e com todo o cuidado, como a grande maioria de nós foi, porque de facto não era uma brincadeira que estava ali e recebi essa mensagem e foi importante para mim. Então é por isso que eu também considero que comunicar com o mundo espiritual desta forma, com espíritos, recebermos mensagens das pessoas que nós amamos e que já partiram para o mundo espiritual, é por isso que eu também considero que é bastante importante e é um trabalho muito nobre. Agora, como é que nós temos a certeza de que realmente é aquele espírito? Essa parte é muito importante, porque uma mensagem, imaginem que tu que estás aí desse lado queres uma mensagem sobre a tua avó que tu adoras e que já partiu para o mundo espiritual. Vais ter com uma médium, diz assim: olha, eu gostava muito de comunicar com a minha avó Maria. E a médium diz: olha, eu realmente sinto aqui a presença da sua avó Maria e a sua avó Maria quer lhe dizer que para não se preocupar com ela porque ela está bem. Pronto. Estão a ver? Eu, sem saber quem é que está desse lado, já consigo dar uma resposta completamente banal. Portanto, não é isto que se pretende com a comunicação com o mundo espiritual. Nós temos que acreditar, não é? Que aquele espírito está ali. Como é que nós acreditamos? Nós acreditamos se nos forem dadas evidências de que realmente aquele espírito está ali. E que evidências são estas? Podem dar aspectos físicos específicos que caracterizem muito aquela pessoa. Se eu estou a dizer que a minha avó tem olhos verdes, se eu estou a ver uma senhora de olhos verdes, e se eu sei que a minha avó tem olhos verdes, eu não tenho dúvidas que é ela. A estatura, o alto, baixo, normalmente eu não gosto dessa evidência, porque o que para mim é alto, para outras pessoas pode ser baixo. O que para mim é uma pessoa com mais gordinha, para outra pessoa pode ser magrinha. Portanto, há aqui várias diferentes perspectivas. Mas se eu disser que a pessoa tem um sinal na cara do lado direito, aí a pessoa já diz: espera, ela tinha um sinal na cara do lado direito. Portanto, há todo aqui um conjunto, podemos também falar dos hobbies que essa pessoa, o que é que ela mais gostava de fazer, da sua atividade profissional, do que é que ela, de algum episódio engraçado que tenha acontecido entre aquela pessoa e o espírito e que o faça recordar, de algum objeto pessoal dessa pessoa. Às vezes eles mostram-nos um anel, um fio, alguma coisa, de uma fotografia de um sítio, olha, lá em casa, quando costuma estar junto àquela mesa onde estão as molduras e tu agarras na minha fotografia, aquela pessoa pensa: uau, esta pessoa sabe que realmente a minha avó viu-me a agarrar na minha fotografia, na fotografia dela, enquanto eu estava a recordá-la. Portanto, eu aqui tenho uma evidência clara. Portanto, esta questão de comunicar com o mundo espiritual é importante trazermos evidências. Aconteceu-me, por exemplo, uma vez um espírito que me mostrava muitos relógios e que a pessoa identificou porque ele era colecionador de relógios. São evidências. Também acontece algo muito engraçado, que é quando os espíritos nos mostram, por exemplo, os seus pratos favoritos, porque é muito comum os espíritos, quando vão para o mundo espiritual, claro, terem saudades de comer aquilo que eles gostavam. E então é normal, quando eles vêm estabelecer comunicação aqui connosco, eles virem dizer: olha, eu tenho muitas saudades de comer aquele prato. E a pessoa diz: eu lembro-me, eu tenho muitas saudades daquele cheirinho a arroz doce da minha avó. Olha, eu lembro-me, eu fazia-lhe arroz doce. Portanto, há aqui várias evidências que nos podem fazer ter a certeza absoluta de que realmente é aquele espírito. E também, por exemplo, os espíritos vêm, outro propósito. Porque é que um espírito anda cá em baixo, próximo de alguém? Não anda cá em baixo. Porque é que ele anda mais próximo de nós, vá? Porque é que ele anda mais próximo? Qual é que é essa necessidade que ele tem? Qual é que é a origem dessa necessidade? A origem dessa necessidade é muitas vezes quando, por exemplo, lá está, querem fazer um aviso,
querem trazer uma mensagem sobre algo que eles não disseram. Às vezes eles vêm muitas vezes pedir também perdão de alguma coisa, como se eles não conseguissem estar em paz. Por isso é muito importante nós dizermos às pessoas aquilo que nós queremos dizer. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu já disse várias vezes, por exemplo, agradecer a pessoas muito importantes da minha vida, professores, por exemplo, que eu tive e que foram peças fundamentais para eu hoje ser a pessoa que sou hoje. E eu gosto de voltar atrás às vezes e de ir agradecer, porque é importante para que eu me sinta bem comigo. Assim como o perdão. Olha, não tive uma atitude bonita naquela altura, eu vou voltar atrás e vou pedir perdão por isso. Eu acho que é mesmo muito importante nós o fazermos. E os espíritos, quando não o fizeram em vida, têm a tendência a querer fazê-lo quando vão para o mundo espiritual. Há outra preocupação grande que eu noto muito em consultas, tem a ver com a questão das heranças, com as divisões, com as partilhas, que é sempre uma grande confusão. Não é sempre, mas muitas vezes é. Muitas vezes quando o espírito parte e deixa cair essas confusões em baixo, parece que ele não consegue libertar-se daqui enquanto esse assunto não está resolvido. Então ele muitas vezes vem trazer a mensagem para que as pessoas consigam desbloquear aquele processo. Acontece, por exemplo, às vezes a pessoa tem a casa da mãe, a mãe partiu para o mundo espiritual e ela quer saber se pode vender a casa, porque a mãe gostava tanto da casa e queria que ela ficasse com a casa. E o espírito vem dizer, vende a casa, porque essa casa já não faz sentido, já não vou voltar para essa casa, liberta-te dessa questão, dessa matéria. Até porque às vezes a consciência pode mudar ligeiramente quando passam para o mundo espiritual, porque de repente aquilo, o material que eles eram agarrados aqui, deixa de fazer sentido. Então eles querem é que as pessoas que estejam cá estejam felizes e que se libertem. Sobre este assunto também queria falar sobre outro aspecto muito importante, que é quando eles passam para o mundo espiritual, a sua personalidade não muda, está bem? Pode haver uma outra abertura, outra forma de estar na vida, mas a sua personalidade não muda. Aliás, muitas vezes quando o médium comunica com o mundo espiritual, ele sente-se ligado e sente de alguma forma a personalidade mais próxima e a partir daí vai conseguir com alguma exatidão descrever os aspectos principais daquele temperamento, o que nos ajuda também a trazer algumas evidências daquela forma de estar, daquela personalidade daquele espírito e nos leva a ter a certeza absoluta de como é que era aquela pessoa, se aquela pessoa era divertida, se aquela pessoa era mais resmungona e portanto também acabam por ser evidências muito importantes para desbloquear o processo e para nós termos a certeza absoluta de que realmente aquela pessoa com quem está a ser estabelecida a comunicação é mesmo ela e não há qualquer dúvida. Por isso, quando nós falamos de comunicação com o mundo espiritual, na minha perspectiva, o objetivo não é um teste ao médium. Sinceramente, eu acho que isso é um erro. Quando alguém vai comunicar ou vai procurar uma comunicação com alguém que partiu para o mundo espiritual, não deve ir pensar em fazer um teste ao médium para saber se o médium é bom ou não. Isso para mim não faz qualquer sentido. Vai para receber uma mensagem. Portanto, é claro que temos que ter algumas evidências para termos a certeza de que realmente é aquele espírito que nós procuramos, que está ali, mas não tem a ver com a performance do médium, não é isso que se pretende, não é esse o fim. O fim, para mim, não deve ter a ver com a performance do médium. Há outras questões, há muitas questões, aliás, sobre este tema, que eu também vou explorar, e que tem a ver com se todas as pessoas, esta é uma questão muito habitual, todas as pessoas conseguem comunicar com o mundo espiritual, conseguem comunicar com espíritos ou não? Então, o que a teoria diz é que não, nem todas as pessoas conseguem comunicar. O que a minha prática diz e aquilo em que eu acredito é que sim, é possível. É possível, tal como é possível uma pessoa que, através do exercício físico, consegue ficar com uma forma física mais definida. Uma pessoa que não sabe uma língua, através do seu esforço e dedicação, consegue dominar essa língua.
Portanto, eu acredito que através da dedicação, do esforço, até porque há aquele provérbio português que toda a gente conhece, não é? Que é água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Portanto, mesmo aquelas pessoas que acreditam que não têm esse potencial, eu acredito que se o trabalharem, conseguem sim fazer comunicação com espíritos. Portanto, tudo depende do nosso grau de empenho e de dedicação àquilo que nós queremos fazer. Portanto, se aí desse lado tem aí alguém com este sonho de conseguir comunicar com espíritos e trazer mensagens para pessoas que querem comunicar, eu acho que deve perseguir esse sonho. Se é essa a tua vontade, persegue esse sonho. Até porque, primeiro que tudo, eu acredito que não há acasos, e se não acreditas que consegues e que tens esse potencial, provavelmente é um erro e tens, porque me estás aqui a ouvir. E não há acasos. Este despertar, esta vontade, não é por acaso. Se tens essa vontade é porque tens esse potencial e é uma questão de te dedicar. Agora, comunicar com o mundo espiritual não é um processo que se consiga de um dia para o outro. Pode-se conseguir alguma coisa, algumas evidências, mas conseguir um bom nível exige dedicação e prática. Trabalho que, se não diário, regular, não é preciso ser diário, mas que seja regular, que a pessoa procure essa comunicação e porque a pessoa esteja aberta para essa comunicação. Mas para isso, para estar aberta para essa comunicação, é extremamente importante que todas as dúvidas, todos os medos sejam dissipados, não é? Não pode existir medo, não pode existir dúvidas, porque para nós nos entregarmos ao processo, nós precisamos realmente de ter as nossas dúvidas esclarecidas, nós percebermos que não corremos qualquer perigo por fazer esta comunicação e essa parte é bastante importante. Portanto, se existem algumas dúvidas que eu não esteja aqui a esclarecer, não percas a oportunidade de me enviar um e-mail para que eu possa ajudar-te a esclarecer todas as tuas dúvidas. Também, sobre este assunto dos espíritos, muitas pessoas dizem assim, então, mas será que eu tenho percepções de espíritos à minha volta? Eu quero comunicar com espíritos, muito bem, mas será que eles já existem na minha casa? Será que eu estou rodeada por espíritos ou não? Primeiro, é muito fácil, de alguma forma, invocar esses espíritos, se realmente for essa a vontade, porque a energia espiritual ela é muito rápida. Basta pensarmos neles. Se vocês de repente sentem muita presença de um espírito, andam muitas vezes a pensar, imaginem, aquela avó que partiu para o mundo espiritual está sempre a vir-vos à cabeça, sonham com ela, se calhar ela quer trazer-vos uma mensagem, ela está próxima de vocês. Mas agora para os mais distraídos. Será que existem algumas manifestações, às vezes à vossa volta, que vos levam a intuir que realmente existem espíritos à vossa volta? Vou-vos dar algumas dicas, será que estão preparados? Então, vamos lá tentar perceber se estas dicas que eu vou dar vos vão fazer acreditar ou não que existem espíritos aí em casa. Então, o espírito, primeiro que tudo, não sei se vocês sabem, mas o espírito tem peso. Então, é normal vocês às vezes ouvirem passos, ouvirem portas que de repente se desencostam, quando não existe nada de vento. Existem a sensação de que alguém se sentou numa cadeira, a sensação de que alguém se sentou num sofá, que alguém se sentou no chão, o soalho range ligeiramente, parece que alguém se encostou a um armário, porque os espíritos, a alma tem peso, são cerca de 21 gramas, imaginem. É muito pouco, mas é algum peso. E no meio do silêncio é sim possível ouvir. Portanto, é normal que vocês tenham já tido algumas manifestações dos espíritos. Outra manifestação que vocês podem ter sobre os espíritos pode acontecer, por exemplo, se de repente vocês sentem interferência, têm um rádio a tocar ou algum equipamento elétrico, aquele barulho da interferência quando não existe nem um telemóvel ao pé, que estranho. Pode ser também a manifestação de um espírito, sim, a aproximação dessa energia.
Olhem, outra muito típica, aquele zumbido de repente no ouvido. O zumbido no ouvido pode também indicar uma aproximação de um guia espiritual ou de um espírito. Claro que os guias espirituais podem ser espíritos que nós conhecemos em vida ou podem ser espíritos que nós nunca vimos antes, não é? Mas que de facto estão ali porque o propósito do desenvolvimento espiritual deles está de acordo com o nosso propósito, ou seja, aquilo que eu estou neste momento a desenvolver. Por exemplo, imaginem que eu tinha uma profissão ligada à medicina. Eu posso ter guias espirituais, posso ter, com consciência disso ou não, eu posso ter guias espirituais que me podem trazer aquelas intuições, algumas dicas que me podem ajudar no meu trabalho. Portanto, a aproximação dessa energia pode-nos trazer aquela sensação de zumbido no ouvido. Podem também trazer uma sensação de alterações de temperatura, de repente a sala fica muito fria. São tudo sensações que nos podem trazer a energia dos espíritos. Por exemplo, outra, os cheiros que nós sentimos pela nossa clara e sensitividade, um cheiro repentino que nós não estávamos à espera, também pode indicar a presença de um espírito. Eu recordo-me de uma cliente minha que a mãe dela tinha partido para o mundo espiritual e eu tinha visto, eu estava a ver no grande tableau, no baralho Lenormand, as cartas todas, e aquele espírito parecia tão próximo que eu dizia-lhe assim: então não sente a presença da sua mãe próxima de si? É que ela está tão próxima, eu acho que é quase impossível não sentir. E ela dizia: eu sinto porque cheira-me a pó talco, que ela adorava pó talco. Então às vezes os espíritos têm esta forma tão mágica de nos dizer que estão ali, que estão próximos de nós. E mais ainda, mesmo para os mais distraídos e que precisam muito daquela do ver para crer, vocês podem lhe pedir algumas evidências de que estão ali. Por exemplo, olha, eu quero uma evidência de que tu estás próximo de mim, tu acreditas em mim neste momento, tu apoias esta minha decisão. Então, se realmente tu apoias esta minha decisão, envia-me uma borboleta. Então, se uma borboleta nas próximas 2 horas aparecer próximo de vocês acreditam nesse apoio, nessa presença. Esta também é uma manifestação de um espírito, por exemplo. Existem várias, vocês podem começar a ver muitas horas repetidas, por exemplo, 11:11, 22:22, são tudo comunicações do mundo espiritual. E essas comunicações podem ter a ver com o espírito. Ou não. Não quer dizer que tenham a ver, pode ter a ver apenas com guias espirituais que vos querem trazer uma mensagem sobre aquela fase da vossa vida, mas também pode significar isto de alguma forma, não é? Portanto, há várias formas, mesmo para os mais distraídos, de comunicação com os espíritos. Mas quando eu decidi colocar como tema deste workshop conversar com os espíritos, foi com um propósito não só de receber estes sinais do mundo espiritual, mas de estabelecer esta comunicação. E esta comunicação vocês vão estabelecer e vão trazer de lá estas evidências que vão fazer com que aquela pessoa acredite que realmente aquele espírito pertence àquela pessoa que ela conheceu. E também vocês agora perguntam como é que essas mensagens vão vir. Então, eu neste workshop, neste episódio, eu vou falar especificamente sobre esta questão da mediunidade psíquica, ou seja, as mensagens do mundo espiritual chegam para vocês através da mente. Mediunidade psíquica é quando nós recebemos as mensagens através da mente e através depois das nossas habilidades psíquicas, que eu já falei no episódio 2. Por isso, se ainda não ouviste o episódio 2, volta lá atrás, ou então vai voltar a ouvir e vai ver onde é que estão as tuas habilidades psíquicas, quais são os teus dons espirituais, os teus talentos espirituais, aqueles que te permitem mais facilmente receber as mensagens. Será que as mensagens do mundo espiritual vão vir como se fosse uma tela
na tua mente em que tu recebes, por exemplo, uma imagem fixa ou uma curta-metragem de um filme, será? Ou então, será que o teu ouvido interior é como se ouvisse uma voz interior que te dá alguma informação e que tu quase consegues perceber o timbre? Sobre este assunto aconteceu-me uma vez, muito engraçada também, numa consulta. Eu tinha um espírito de um homem que a maneira como ele falava, ele parecia um bocadinho um robô a falar, não conseguia falar de forma muito seguida, tinha muitas interrupções e a voz dele estava muito deturpada. Mas ele trazia a comunicação que era para a filha, ele falava, trazia as mensagens e eu ia traduzindo. É muito fácil ouvir por clareaudiência, porque nós só repetimos o que o Espírito diz, então é ótimo, é assim, é das minhas técnicas favoritas, não há interpretação nenhuma, é só falar. E eu ao explicar e ao exemplificar o modo como o Espírito falava, imediatamente aquela senhora soube identificar aquele espírito, soube identificá-lo. Porquê? Porque de facto ele tinha falecido com um cancro na traqueia, então ela teve a certeza absoluta que de facto era o seu pai. Outra forma que nós temos de comunicar, outra habilidade psíquica, é através da clarissensitividade, em que as mensagens psíquicas chegam-nos sob a forma de sensações, seja através, por exemplo, do paladar, seja através dos cheiros que nos surgem de repente, é o sentir. E temos ainda a claricognição, que é quando a nossa mente é descarregada um conjunto de informação, assim, nós não sabemos muito bem de onde é que vem, não vimos em lado nenhum, não ouvimos, não sentimos, mas de repente a informação está lá. Isto também é uma das formas de mediunidade psíquica. Existem outras formas de mediunidade que eu irei falar num dos próximos episódios, que é o transe, por exemplo, que é outra forma de conexão com espíritos, mas esta mediunidade psíquica é a minha favorita. E é a minha favorita porquê? Porque me permite estar aqui a falar contigo, a olhar para a pessoa que está à minha frente, sem que eu tenha qualquer alteração, que eu, por exemplo, no transe em que eu estou a falar na primeira pessoa, assim é de uma forma diferente, é como se eu fosse uma tradutora da informação que eu estou a receber. Também, eu agora estava a dizer que é exatamente como estar a olhar para ti, mas na realidade eu estou sempre a olhar de lado. Normalmente, quando nós estamos a comunicar, nós comunicamos para um ponto em específico. É curioso que é também uma das técnicas que às vezes, no meu caso, foi inato, é natural para mim, ninguém me disse que eu tinha que estar a olhar para um ponto em específico para estabelecer a comunicação, mas de repente a comunicação começou a chegar dessa forma. Esta é uma das várias formas de comunicarmos com o mundo espiritual, é também uma das formas mais confortáveis de estabelecermos esta comunicação e é uma forma que tu podes utilizar com treino, fazendo cada vez mais. No meu livro Abraça a Tua Magia tens vários exercícios para estabelecer esta comunicação, tens exercícios para elevar a tua vibração, porque o que acontece quando nós conseguimos estabelecer a comunicação é que nós elevamos a nossa vibração e o espírito baixa ligeiramente a sua vibração e encontramos-nos a meio caminho, não é? Como se costuma dizer. E é neste meio caminho que nós estabelecemos a comunicação. Então é exatamente isto que acontece. Portanto, no meu livro Abraça a Tua Magia, eu tenho este processo até conseguires atingir aquela vibração em que no teu cérebro está a emitir um determinado tipo de ondas cerebrais que são as melhores para tu conseguir estabelecer essa comunicação. E a partir daí todo o processo é mais fácil. Depois existe uma espécie de um gatilho, que é uma estratégia que se utiliza, um passo a passo para tu conseguires te conectar mais com o espírito. Não quer dizer que seja sempre através daqueles processos, eu tenho 3 processos no livro, não quer dizer que seja sempre através desses, tu podes depois encontrar o teu próprio processo. Eu não uso sempre aqueles processos, utilizo um simples, básico, em que eu sinto o espírito e começo a comunicar com ele, mas no início é importante nós termos uma estrutura. E quando eu escrevi o livro Abraça a Tua Magia, foi precisamente a pensar em todas as pessoas
que nasceram com um potencial e que elas sabem que têm esse potencial, que nasceram com essa espiritualidade. E não perguntes neste momento se afinal será que eu tenho este potencial ou não. Tenho a certeza absoluta que sim. Nasceram com este potencial, mas que precisam de uma estrutura para saber afinal o que é que fazem com ele. Porque ter um enorme potencial é espetacular, mas se nós não soubermos utilizar, não nos serve de nada. E portanto, tu estás aqui agora para iniciar-te e para dar passos largos no teu desenvolvimento espiritual. E espero que eu com este episódio te tenha inspirado a desenvolveres mais o teu lado espiritual, porque o mundo precisa de ti, precisa de pessoas que queiram comunicar com o mundo espiritual para trazerem mensagens, para todos juntos conseguirmos ter um mundo muito mais feliz, porque termos a certeza que nunca estamos sozinhos e eu conto contigo para isto. Muito obrigada por teres estado aqui e espero por ti no próximo episódio. Um grande beijinho.